A Caixa Econômica Federal depositou hoje a última parcela do auxílio de emergência, pago desde abril, para reduzir os efeitos da pandemia na vida dos brasileiros. Os alertas soavam há mais tempo, mas a notícia se confirmou em dezembro, quando o governo depositou a última parcela do auxílio emergencial. Quase 60 milhões de brasileiros receberam o benefício ao longo do ano passado, mas, como se sabe, a fonte secou. A folga criada pelo chamado orçamento de guerra, que vigorou ao longo de 2020, já não existe. No entanto, a vacinação engatinha e, diferentemente das previsões feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, a pandemia, com suas mortes e hospitais lotados, só piorou depois da virada do ano. O Brasil ultrapassou a marca dos 220 mil depois de registrar 1.319 mortes nas últimas 24 horas. Já são, portanto, 220.237 vítimas. E como a pandemia, infelizmente, ainda não foi embora e a oferta de vacinas precisa avançar, a economia também não voltou ao normal. Pesquisa Datafolha, divulgada na segunda-feira, mostra que 69% dos brasileiros que receberam o auxílio emergencial ainda não encontraram uma outra fonte de renda. O efeito se dá de forma imediata sobre os números da pobreza e da extrema pobreza, e isso mobiliza o Congresso. Os parlamentares pressionam a equipe econômica para que atue, mas o ministro Paulo Guedes deixou claro na terça-feira que a escolha não será nada simples. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta, é uma guerra. Se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. Então vamos aspirar, vamos observar a economia, vamos observar a saúde, os dois andam juntos e vamos esperar pelo melhor. Qual é o tamanho do estrago com o fim do auxílio emergencial? Há alternativas para assegurar o mínimo de renda para quem está sem receber nada? Como o Congresso se movimenta em relação a essas propostas? E qual é o impacto que o fim do benefício tem sobre toda a economia? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com os repórteres de economia, Cássia Almeida e Marcelo Corrêa. Fique com a gente. Cássia Almeida e Marcelo Corrêa. Vamos começar por você, Cássia. A gente consegue identificar quantos brasileiros hoje perderam o auxílio e, ao mesmo tempo, não estão incluídos em outros programas de ajuda do próprio governo federal, ou seja, estão desamparados? O auxílio, ele chegou a mais de 50 milhões de pessoas, né? Então, assim, muito um universo, em algum momento chegou a 65 milhões de pessoas, então é muito maior do que o universo do Bolsa Família, né? Que são 13 milhões de famílias. Então, quando você suspende esse auxílio, você deixa uma parte considerável de trabalhadores informais e outras categorias, né, que não conseguiram trabalhar nesse período da pandemia, desguarnecidos, né? Então, assim, o que os economistas estão calculando é que com o fim do auxílio, a pobreza vai crescer exponencialmente, assim, chegaria, segundo os cálculos do economista Daniel Duque, da Fundação Getúlio Vargas, poderia chegar a 35% da população. Isso significa mais de 70 milhões de pessoas. Então, assim, é um impacto muito forte o fim do auxílio, né? Nos indicadores sociais, né? A extrema pobreza poderia atingir em torno de 30 milhões de pessoas. A gente está falando de pobreza, são pessoas que recebem até R$455, né, mensal, per capita, né? E de extrema pobreza, R$155 mensal per capita. Então, assim, a gente ficaria com uma tensão social bastante aumentada aí com o fim do auxílio, né? Já está, né? E mesmo antes da pandemia, a gente já tinha uma fila de espera de famílias para ingresso no Bolsa Família, né?
Sim, o governo deixou aumentar, né? Tinha zerado a fila e logo antes da pandemia a gente já tinha 1 milhão de famílias na fila esperando o benefício, né? A pandemia aumentou muito essa situação, né? Piorou muito essa situação, né? A gente tinha outros indicadores, né? A gente estava, por exemplo, em 2019 a pobreza estava em torno de 25%. Então a pandemia teria aumentado para mais de 10 pontos percentuais, né, de 25 para 35, com o fim do auxílio. Porque o que está acontecendo? O mercado de trabalho não está absorvendo, então essas pessoas não estão conseguindo substituir o auxílio emergencial pela renda do trabalho. O número de desempregados aumentou durante a pandemia. Em novembro, 14 milhões de pessoas estavam procurando emprego, o maior número desde que a pesquisa começou a ser feita em maio, uma taxa de 14,2%. Só a queda do auxílio emergencial no valor, né, que passou de R$600 para R$300 entre setembro e outubro, novembro e dezembro, né, os últimos 3 meses, já jogou mais de 11 milhões na pobreza, né? Então, é um benefício que, para tirar assim, de uma hora para outra, causa um dano social considerável. E lembrando que quem recebia já o Bolsa Família teve um acréscimo de renda por conta do auxílio, e agora, então, até mesmo as pessoas que continuam recebendo o Bolsa Família conseguem perceber no bolso essa redução de valores, né? Sem dúvida. As famílias, por exemplo, mãe solteira, né, que recebia em torno de R$200, ela passou a receber R$1.200. Então, assim, tem pessoas que nunca tiveram essa renda ao longo da sua vida inteira. Tanto é que os indicadores sociais, por causa do auxílio, melhoraram muito. A pobreza chegou a menos de 3%, porque você injetou muito recurso, né? A gente injetou em torno de 50 bilhões por mês nas famílias mais vulneráveis, o que é quase o dobro do que a gente transfere por ano no Bolsa Família, que é 30 milhões, né? Por ano. Então, realmente, é uma situação, essas pessoas vão sair de R$1.200, a mãe com filho sozinha vai sair de R$1.200 para R$200, se nada mudar se não tiver nenhuma medida, né, para minimizar um pouco esses efeitos do fim do auxílio. Agora, Marcelo, a gente sabe que esse programa do auxílio emergencial não foi um programa barato, né? Como a própria Cássia aí já disse. Qual é o tamanho desse esforço feito pelo governo? O que isso representa dentro do orçamento do governo de um ano, um auxílio como esse que foi dado? Pois é, Carol, não é trivial você fazer um auxílio desse tamanho para um grupo tão grande, né, de beneficiários. Só no ano passado o benefício custou cerca de 300 bilhões, isso é praticamente aí 10 vezes o que o governo gasta normalmente com o Bolsa Família, e na verdade só foi possível porque o ano passado foi muito particular nesse sentido de espaço do governo para gastar. Assim que a pandemia foi decretada, na verdade ali um mês depois que a gente soube, né, que a gente estava realmente numa pandemia, teve uma série de articulações com o Congresso para você suspender todas as travas fiscais que a gente normalmente tem para manter as contas públicas na linha. O orçamento de guerra cria uma conta em paralelo, exclusiva para receitas e gastos ligados ao combate da pandemia. O governo federal fica autorizado a descumprir obrigações fiscais previstas na Constituição. A gente deve fechar o ano aí com um déficit de cerca de 800 bilhões de reais em 2020 por causa dessas ações, e o auxílio emergencial é disparado o que mais custou. E hoje o que a gente tem em discussão no governo, na equipe econômica, é justamente a gente ainda, diante dessa necessidade, a pandemia ainda não aliviou, né, a intensidade da pandemia. Pelo contrário, a gente está vendo aí todos os dias na casa de mais de 1.000 mortes, né, segundo os dados aí da Secretaria de Saúde. E o governo diante desse problema, porque na equipe econômica tinha uma expectativa de passar uma régua 31 de dezembro de 2020 e você parar com essas ações emergenciais e voltar à agenda normal de controle de gastos. Mas o que a gente está vendo é que a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes,
estão sendo desafiados pela realidade que é bem mais dura do que se previa lá atrás, né? Bom, mas agora tem um dilema a ser resolvido e ele é fundamental. O próprio ministro Paulo Guedes, essa semana, deu uma notícia, disse ou para o governo ou trava novos gastos em áreas importantes, áreas essenciais, ou você consegue dar o auxílio. O governo está disposto a topar, eventualmente prejudicar outras áreas para garantir o auxílio? Exatamente. Esse é um dilema que não está claro como é que o governo vai resolver, principalmente porque a gente já viu essa discussão no fim do ano, ali nos últimos meses do ano, quando já se percebia que ia ter alguma necessidade de algum programa social maior do que o Bolsa Família, ainda que fosse mais restrito que o auxílio emergencial, mas certamente maior que o Bolsa Família, e o plano da equipe econômica foi sempre esse: você corta em outras áreas para você liberar mais gastos para programas sociais. Chegou a se falar do Renda Brasil, que seria um benefício ali na faixa de R$300, só que a gente não tem, pelo menos até agora, a gente não tem essa autorização especial, o governo, né, não tem essa autorização especial do Congresso para suspender as regras. O esforço da equipe econômica está sendo em tentar encaixar isso nas regras do jogo. Então, assim, a gente tem várias regras fiscais. A principal é aquela do teto de gastos, né, que limita o crescimento da despesa. E aí, para você, não tem mágica. Para você manter o teto de gastos e ampliar gastos, você tem que cortar em outras áreas. E o que o ministro Paulo Guedes disse, a última sinalização dele, na verdade, não foi nem necessariamente de você cortar em outras áreas, mas de você travar o crescimento de alguns gastos. Vamos observar, caso o pior aconteça, que é o que você falou, a sua hipótese de trabalho, né? Vamos supor, você fala, bom, mas e se a doença volta, como compatibilizar uma coisa com a outra? Bom, nós temos o protocolo da crise, aperfeiçoado agora. Porque a gente tem hoje alguns gastos que crescem de acordo com a inflação. Por exemplo, o salário mínimo, que ele é base de muitos benefícios, né, de aposentadoria, que é paga pelo governo, os salários de servidores. Então, tudo isso que cresce de acordo com a inflação, o que o ministro Paulo Guedes defende é você colocar uma trava, não reajusta, congela esses gastos que normalmente, em anos normais, eles crescem de acordo com a inflação, e aí, só de você ter essa economia, né, de você não gastar esse extra, você teria um espaço ali para fazer o programa social. Só que isso, traduzindo na prática, significa, por exemplo, congelar aposentadoria. Então a pergunta que fica: o governo Bolsonaro está disposto a adotar uma medida tão impopular? A sinalização mais recente que a gente tem é que não, porque essa ideia já surgiu no ano passado e foi no episódio que a gente viu que o Bolsonaro apresentou um cartão vermelho ao autor da ideia, que era um secretário do ministro Paulo Guedes. Isso criou uma crise interna no governo e aí se condicionou que não se fala mais desse assunto e vamos seguir com Bolsa Família. E agora, novamente, essas pressões estão surgindo diante das necessidades, né? A equipe econômica está muito impressionada com o que está acontecendo em Manaus, por exemplo, e com os próprios dados mesmo da pandemia. Então, tem esse dilema sobre como financiar esses gastos. Agora, Cássia, quando a gente fala aí de prorrogação de auxílio e tal, a discussão é sempre muito no campo da despesa, né? Se o governo tem condições de bancar essa despesa, de onde vai cortar. Mas tem um cálculo indireto aí, né, dessas políticas de transferência de renda, de manter a economia girando, e muito em função do auxílio, o baque na economia nesse ano de 2020 no Brasil não foi mais profundo, né? Como é que é essa conta, do ponto de vista de manter o consumo, manter a economia girando e evitar uma queda do PIB ainda maior? Realmente, Carol, no ano passado, as previsões chegaram a queda de 10% do PIB, né? Uma recessão de 10% do PIB. Hoje as projeções, o IBGE vai soltar o número só em março, mas as projeções indicam uma queda aí entre 4% e 5%. Então, quer dizer, o tombo foi metade do que se esperava e todos os analistas
acreditam isso ao auxílio emergencial, essa injeção de recursos gigantesca que houve na economia, que sustentou o consumo, sustentou as vendas nos supermercados, sustentou a venda de eletrodoméstico, sustentou até a poupança, né? Muitas pessoas deixaram dinheiro na poupança, quem tinha alguma condição, né, de manter alguma poupança, até com medo do fim do auxílio, né? Então você teve um movimento de sustentação da economia numa economia que parou, né? Assim, praticamente parou entre maio, junho, né, até começar a retomar. Então realmente é um impacto muito grande. O Banco Central disse em um relatório que isso vai atrapalhar a atividade econômica no curto prazo, mas que a confiança deve melhorar no médio prazo. Isso quer dizer lá pelo meio do ano. O que deixa esse impacto menor para esse ano é porque as atividades já voltaram, né? Assim, então, boa parte das atividades econômicas estão conseguindo voltar e estão gerando renda, né? Estão gerando consumo, etc. Mas é um problema sério. As pessoas estão começando a diminuir a expectativa de PIB para esse ano, que seria de 3,5%, muito ancorada nessa parou tudo e voltou, né? Então você estava lá embaixo e aí a atividade econômica subiu, e aí essa subida é que vai dar o tom deste ano. Então a gente crescer mesmo esse ano, verdadeiramente, sobre assim, 2019, por exemplo, a gente deve crescer muito pouco. E sem o auxílio, menos ainda. O governo tem apontado algumas outras saídas para tentar manter o consumo, que não vão atingir os mais pobres, mas podem manter a massa de renda um pouco, diminuir, que é liberar mais FGTS, liberar e antecipar novamente a aposentadoria, 13º de aposentadoria e benefícios, né? Isso seria uma receita que é antiquíssima, né? Que todos os governos usam para tentar fomentar, estimular a economia no momento de crise, né? Então, é isso que a gente está vendo agora, esperando que haja alguma recuperação do mercado de trabalho, esperando que essas injeções de recursos bem inferiores ao auxílio possam manter algum nível de atividade. Mas já há vários, já está se formando a previsão de que esse primeiro semestre pode ser um semestre de recessão novamente. Isso, então, inclusive, sobre isso, Cássia, inclusive isso está no radar do próprio governo. Lembrar que o Banco Central sinalizou isso nessa última reunião, né, do comitê que decide como é que vai ser a política de juros, né? Eles sinalizaram uma possível reversão da retomada e citaram especificamente o fim do auxílio emergencial. Então, isso é uma coisa que está no radar não só dos economistas, mas do próprio governo, reconhecendo que esse início de ano vai ser difícil por causa do fim do benefício, né? Considerando que a gente não vai ter uma nova rodada. E considerando que a gente tem uma inflação que está subindo, que ela deve ficar em torno de 6% em 12 meses, pelo menos durante o primeiro semestre, muito afetada pela alimentação, com os preços dos alimentos subindo e corroendo a renda dos mais pobres. Quer dizer, os mais pobres estão sem auxílio, com a inflação maior e uma recuperação muito tímida do mercado de trabalho. É uma situação bastante crítica. Agora, Marcelo, duas perguntas, uma sobre o Congresso e a outra sobre o governo. Em relação ao Congresso, qual é a disposição de avançar na aprovação da chamada PEC emergencial, aquela que abre algum espaço fiscal para o governo, por exemplo, poder pensar eventualmente em um novo benefício? E sobre o governo, como é que a equipe econômica hoje avalia o planejamento do auxílio emergencial de 2020, que terminou dessa forma, de forma abrupta, no final de dezembro? Então, começando com a questão da PEC emergencial, Maltic, esse, na verdade, é o plano da equipe econômica. A equipe econômica está vendo nessa pressão pelo auxílio, de certa forma, uma oportunidade para reforçar o argumento do ajuste fiscal, que vale lembrar que essa PEC emergencial está no Congresso desde novembro de 2019 e está parada lá. A emenda à Constituição que cria gatilhos para controlar os gastos do governo. O exemplo mais claro que a gente tinha no texto original da proposta é a possibilidade de você cortar até 25% do salário dos servidores.
Isso é uma possibilidade que chegou, ela foi vetada pelo Supremo já há algum tempo, e se você conseguir colocar na Constituição, você conseguiria autorizar isso. O governo chegou a soltar algumas estimativas de que só essa medida teria uma possibilidade de uma economia de 10 bilhões de reais. Então seria uma medida temporária que você cortaria jornada e salário dos servidores públicos até 25%, e aí com isso você abriria espaço para outros gastos, ou até, isso antes da pandemia, né, ou até realmente conseguir economizar em alguma coisa, mas a proposta não andou porque é extremamente impopular. Tudo que você trata de lidar com direitos, né, de servidores públicos é sempre muito difícil de andar no Congresso. Agora, sobre essa questão de se exagerou na dose, isso é uma preocupação, viu, Maltic, na equipe econômica. Então, para essa possível nova rodada, isso é um debate muito forte dentro da equipe econômica sobre como calibrar. E vale lembrar que a equipe econômica sugeriu inicialmente um auxílio de R$200. Esse valor foi baseado no que é pago, em média, ali, aos beneficiários do Bolsa Família, que gira em torno de R$190, mas acabou sendo elevado na discussão, durante a discussão no Congresso. O Congresso aumentou o valor para 500 e o presidente Jair Bolsonaro, para, de certa forma, ter a palavra final sobre essa medida e acabar, de certa forma, faturando politicamente, acabou elevando para R$600. Aquele auxílio de R$600 por 3 meses, podendo chegar a R$1.200. Então, assim, tecnicamente, o ministro Paulo Guedes, os secretários sempre defenderam um valor menor, né? Então, até pegando carona nisso que você está falando, Marcelo, me corrija até se eu estiver errada. Por enquanto, a gente tem visto pressões e discussões a respeito de volta do auxílio muito mais no Congresso do que no Executivo, né? O ministro Paulo Guedes disse, até pode ter auxílio, mas aí tem que cortar em outro lugar. O presidente Bolsonaro disse que o auxílio não é aposentadoria, não é eterno. Então, por enquanto, não tem uma sinalização de que o governo esteja empenhado em retomar o auxílio emergencial. Isso vai acontecer, talvez, por pressão do Congresso depois das eleições para as presidências da Câmara e do Senado, né? Exatamente, Carol. E tem uma questão importante de se destacar aí, que você aprovar uma nova rodada de auxílio emergencial de certa forma, você reconhecer que o isolamento social é necessário e de que a pandemia ela ainda está num estágio de gravidade. E que a gente sabe, por todas as declarações públicas, que é uma posição contrária à do presidente Jair Bolsonaro. Então, e lembrando que na primeira rodada o auxílio emergencial ele foi colocado justamente para isso, porque o trabalhador informal é aquela pessoa que que vende alguma coisa na rua ou presta algum serviço que você tem contato com outras pessoas. Então era a pessoa que ficou impossibilitada de conseguir sua renda e precisava de algum auxílio do governo para se manter isolado, não se contaminar com o coronavírus e também ter alguma forma de alívio financeiro. Então, além da questão fiscal, tem toda uma lógica de endossar que a pandemia está numa situação grave. E na equipe econômica, a leitura é a seguinte: apesar do número de mortes e de casos, o próprio ministro Paulo Guedes ter reconhecido que 1.000 mortes por dia é um número assustador, a equipe econômica vê que a senha, na verdade, o gatilho, digamos assim, para você entrar com uma nova rodada do auxílio emergencial é justamente novas medidas de isolamento mais pesado, né? Agora, Cássia, o que os economistas que não estão no governo, que não precisam convencer o presidente de que, de fato, a pandemia, infelizmente, continua por aí, na visão deles, qual é a melhor alternativa para garantir o mínimo de renda a essas pessoas que perderam o auxílio emergencial? O que se pensa é que se tem que manter o auxílio por mais algum tempo, até ou a pandemia se arrefecer um pouco, né? Você ter menos casos, menos mortes, menos contágio, e o mercado de trabalho se recuperar. Essas duas coisas estão muito ligadas, assim. Agora, o que todos falam é assim:
até o próprio ministro Paulo Guedes já falou isso, é a vacinação, né? O estado recebeu hoje quase 90 mil doses da Coronavac. Agora são 2 tipos de vacinas usados para a imunização contra a Covid-19 em Minas. A vacinação é que vai fazer as pessoas voltarem a trabalhar e aí a economia voltar a girar mais plenamente. As pessoas que recebem menos recursos, os trabalhadores que ganham menos, elas estão no setor de serviços, exatamente o setor que foi o mais prejudicado na crise, que ninguém está indo a restaurante, cinema, shows, teatro, nada disso, e tem toda uma economia por volta disso. Então, quer dizer, a vacinação seria o melhor dos mundos para todos nós. E preferencialmente para os mais pobres, inclusive, que são os mais afetados aí nessa situação. Agora, é muito difícil, pode também ter um aumento substancial no Bolsa Família, também é uma outra opção, num valor e na população atendida, né, tentando pegar esses que não conseguiram entrar no mercado de trabalho, também seria uma outra forma, aumentar um pouco o valor do Bolsa Família, aumentar o número de pessoas, também é uma outra situação, né. Mas o que eles falam mais para frente é que o Brasil e o mundo até tem que começar a pensar nessa pobreza transitória, né? Que essas grandes crises ambientais e de pandemia de saúde podem se repetir, né? Então tem que se pensar desde já num programa para quando tiver as pessoas de repente perderem seus trabalhos e suas rendas, terem algum apoio do governo e isso ser feito de uma maneira mais organizada do que foi no auxílio, né? Que foi vem para lá, vem para cá, não sabia para quem ia, foi para um monte de gente que não precisava e as poucas que precisava, assim. É isso que eles estão opinando, tentando ver como é que isso pode ser feito num orçamento que já não é um orçamento de guerra, onde se vai buscar espaço. Muita gente defende o que o Marcelo acabou de falar agora, de ter a PEC emergencial para você diminuir gasto com funcionalismo e aí você abre espaço para você dar mais auxílio. Outras pessoas já defendiam até no ano passado que tivesse uma unificação de programas e você tirasse de outros programas que atendem mais o trabalhador formal e passasse para esse. Então, ideias tem. O cardápio é cheio. Falta uma direção, né? Uma atitude do governo e do Congresso em relação a isso. Cássia Almeida, Marcelo Corrêa, muito obrigada pela participação, bom trabalho para vocês. Valeu, Cássia, valeu, Marcelo, bom trabalho e até mais. Eu que agradeço, foi ótimo, obrigado a vocês. Obrigado, gente, sempre um prazer, tchau, tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.